Olá, vou fazer aqui essa apresentação sobre uma aula da Brascaras do dia 25 de maio de 2022, falando sobre a acurácia de diferentes fórmulas para cálculo de lente intraocular em pacientes com ceratocone que previamente foram submetidos ao implante do anel intraestromal. Um trabalho de pesquisa e vou mostrar aqui para vocês esses resultados. A gente já tem alguma coisa na literatura, principalmente em cálculo de lente de catarata para paciente com ceratocone, mas especialmente para pacientes submetidos ao implante de anel, existe muito pouca coisa para podermos discutir. Isso daqui é um resumo de uma outra aula que foi dada na Brascaras, isso já no dia 27 de maio, sobre cálculo de lente em ceratocone. Aqui é um quadro resumo, tá? Então não é paciente com anel, é paciente com ceratocone. Primeiro, as fórmulas tradicionais usualmente levam a erros hipermetrópicos, o que é pior do que erro miópico, né? Sugestões. Em cones leves, você procede o cálculo normalmente sem nada de sugestão. Para os cones moderados, das fórmulas tradicionais, a que dá melhor resultado parece ser a SRKT. Essa fórmula ela tem um erro tradicional dela que quando a córnea vai ficando mais curva, ela erra, fazendo com que o paciente fique com um resultado miópico. Quanto mais curva a córnea, mais miopia o paciente vai ficar depois da cirurgia, por conta de um erro que é inerente dessa fórmula. Então, como no ceratocone o paciente tende a ficar hipermetrópico, então o erro dessa fórmula passa a ser uma vantagem. Ela está sendo anulado pelo erro hipermetrópico tradicional do paciente com ceratocone. Então, por isso essa fórmula casou muito bem para ser utilizada em pacientes com ceratocone. Usar a biometria óptica é sempre interessante nesses casos, são casos mais difíceis, então precisam de um pouco mais de tecnologia para dar um melhor resultado. A biometria óptica ela tem maior precisão, ela consegue avaliar uma zona óptica menor, que o ceratômetro menor do que 3 milímetros, e tem uma captura rápida. O paciente com ceratocone ele também tem problemas de superfície, e uma captura mais demorada ela pode ficar comprometida e ajustar o target, então nossa mira para uma miopia entre 1 e 2, porque é melhor ficar com erro miópico do que ficar com erro hipermetrópico, né? Já para cones mais avançados, das fórmulas tradicionais sempre a SRKT é que tem mostrado melhores resultados, mas o erro na medida dos casos em cone muito avançado é muito grande e isso pode levar a erros hipermetrópicos muito importantes. Então, alguns autores eles sugerem que em casos muito avançados que se deve utilizar como um K medido de 43,25. Se por acaso o K verdadeiro for maior do que esse, o paciente vai ficar com um erro. A ideia aqui é evitar grandes erros hipermetrópicos. E temos agora novas fórmulas, aí já não são as fórmulas tradicionais, são fórmulas que foram desenvolvidas especificamente para pacientes com ceratocone. Então temos a Kane ceratocone e a Barrett Truquet ceratocone. São fórmulas especialmente desenvolvidas para pacientes com ceratocone, parecem ser boas opções, mas ainda estão precisando de ganhar um pouco mais de experiência e maior comprovação científica, mas parece ser uma boa ideia. Agora vamos falar especificamente nas peculiaridades do cálculo de lente no paciente que tem um anel implantado. O paciente com ceratocone, ele não é exatamente igual ao paciente com ceratocone mais anel. O paciente com ceratocone mais anel, ele sofre algumas modificações da sua, das suas medidas. Uma delas se deve à redução da profundidade da câmara anterior, que é o ACD, Anterior Chamber Deep. Então, aqui está um caso pré-operatório de anel, a profundidade da câmara anterior está medida 3,113 e depois da cirurgia 3,021. Então houve uma redução. A córnea ficou achatada pelo fato do anel ter esticado esta córnea, né? Outra alteração que vale a pena falar é sobre a alteração da morfologia. Então, o anel ele dá na córnea uma morfologia que não foi testada ainda por essas fórmulas, né? O ceratocone tradicional tem as morfologias de pato, boneco de neve, aquelas que a gente já conhece, não é isso? E existe uma alteração morfológica para
um cenário novo, onde as fórmulas não foram testadas. Existe um remodelamento epitelial com uma tendência de aplanação central. Aqui, por exemplo, a gente observa na imagem da esquerda um anel de 5 milímetros com aplanamento da córnea central. Esse aplanamento é menos observado quando o anel vai aumentando o diâmetro, e são alterações que nós temos que aprender a avaliar e qual o impacto nisso no cálculo das lentes de catarata. Então, conclusão, as fórmulas com melhor desempenho no ceratocone podem não ser as melhores pós-anel, porque o anel tem umas características peculiares, a córnea com anel. Então, o trabalho foi feito com esse objetivo. É uma análise multicêntrica retrospectiva que compara resultados obtidos por diferentes fórmulas de cálculo de lente em pacientes com ceratocone e implante prévio de anel corneano. Foi avaliado, então, o erro obtido no cálculo em comparação com uma lente ideal para hemetropia. Então, funciona da seguinte forma: você implanta uma lente de 20 dioptrias, por exemplo, num paciente, imaginando que ele vai ficar hemétrope, e não fica, ele fica lá hipermétrope. Isso significa que nós colocamos uma lente que ficou fraca para esse paciente, né? Ele ficou com um residual. Então, esse residual a gente tem que fazer a conta para saber qual que teria então sido a melhor lente para colocar no olho desse paciente para zerar o grau desse paciente, né? Então, é isso que nós vamos aprender a fazer. Foram analisadas as seguintes fórmulas: a Barrett Truquet Keratoconus, a Barrett Universal, Higgs, Holliday 2, Hoffer, SRKT, SRKT2, Holliday, Hoffer, Bing, Host, Kane para ceratocone. Os dados para o cálculo foram coletados através da biometria ótica, todos eles foram utilizados biometria ótica. Foram 15 olhos de 12 pacientes que atenderam esses pré-requisitos, foram incluídos no trabalho. Média de idade 62 anos, diâmetro axial médio foi 24, médio de K foi 26,25, K médio, e a profundidade da câmara anterior foi 3,26 em média. Então essa é a fórmula para podermos avaliar qual teria sido a lente ideal para zerar a refração do paciente, o equivalente esférico no caso, né, após a cirurgia. Então, P é ali o que resultaria no grau residual zero, que é o que a gente quer calcular. O EE é o equivalente esférico residual, multiplicado por 1,4, e o I é o poder da lente que foi implantada. Então, se você implantou uma lente de 20 e teve um residual, você vai ter que fazer, então, essa conta para poder avaliar qual teria sido a lente ideal. Então, foi feito isso com todos os pacientes, foi calculada a lente ideal e foi calculado também com os dados pré-operatórios qual seria a lente que as diversas fórmulas iriam sugerir para deixar o paciente hemétrope. E aí foi vista a diferença, né, o erro de cada fórmula. Qual fórmula que errou menos? Então aqui as fórmulas foram colocadas aqui, da que errou menos para que errou mais. Então aqui errou menos foi a Higgs, aqui estão todos os 15 pacientes aí, o erro. E é interessante que nós colocamos esse erro em valores absolutos, ou seja, se o erro foi para menos ou para mais, se a lente ficou mais fraca do que deveria ser ou mais forte do que deveria ser, né, isso foi colocado em números absolutos porque a gente queria saber o tamanho do erro e para a gente tirar uma média, se um paciente errasse mais 10 ou outro errasse menos 10, a média seria zero, a gente ia achar que essa fórmula é espetacular e não, os erros eram grandes, né? Então, trabalhamos só com números absolutos aqui, tá? Então, a que errou menos foi a Higgs, que deu um erro de 2,44 em relação à lente ideal a ser calculada. Aqui então está o resumo então, desse ranking. A Higgs foi a que teve o melhor resultado, seguida da Holliday 2, Hoffer, Kane e Barrett Truquet-Keratoconus. Observa que essas lentes então ficaram bem classificadas no meio das demais, né? São fórmulas feitas especialmente para pacientes com ceratocone, no caso aqui são pacientes com cone mais anel, né? E, gente, esse erro na sugestão da lente da hemetropia geraria um erro de refração dessa vultuosidade aqui, ó, né? As que erram menos dariam um erro de só 1,7 e as que erram mais dão mais de 2,5 de erro na refração. E agora a tendência, essas fórmulas, elas tendiam a errar sugerindo uma lente mais fraca ou uma lente mais forte do que a ideal, ou seja, gerando hipermetropia ou miopia, né? Então, aqui estão todas as fórmulas, eu classifiquei aqui em relação
aqui daria a lente mais fraca em relação à ideal, né? Então, se a lente ideal fosse 22, essa fórmula aqui sugeriria colocar uma lente 21, por exemplo, né? E aqui, as fórmulas que calcularam lentes com erros para mais. Então, essa última aqui, por exemplo, se a lente ideal fosse 20, né, essa fórmula iria calcular para ficar 21. Isso gera um erro refracional. Então, as fórmulas que sugeriram lentes mais fracas acabam, na refração, gerando um resíduo hipermetrópico. Então, a SRK2 iria gerar um grande resíduo hipermetrópico. Já essas fórmulas aqui de baixo sugerem lentes mais fortes do que a lente ideal para a emetropia, então acaba gerando um resíduo miópico. Essas fórmulas de baixo tendem a gerar resíduo miópico e essas fórmulas aqui de cima tendem a gerar resíduos hipermetrópicos, tá? Em pacientes com ceratocone e anel. É isso daí, muito obrigado.